Não é apenas demarcar a terra e deixar eles lá morrendo de fome. Além de demarcar a área indígena, a gente vai ter que cuidar para que eles possam desenvolver ao modo deles aquela região. É por isso que eu estou determinado a criar um ministério para os povos originários. Por que não ter um indígena ministro? Por que não ter um indígena cuidando da FUNAI? Por que não pegar todos o pessoal indígena que se formou em medicina e colocá-los para cuidar da saúde indígena desse país? Eu acho que no Brasil se costuma dizer tem muito ministério, sempre falam isso. Há um discurso. Na verdade, você tem um conjunto de ministérios, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher. Sabe, você tem um monte de ministério que ele gasta muito pouco e ele tem um resultado político extraordinário na organização da sociedade. E as pessoas que criticavam o ministério é porque queriam que a gente criasse, na verdade, sabe, uma regulação paralela, sabe, ao ministério, que eram as agências. Como é que é indicada as agências? Quantas pessoas tem nas agências? Quanto ganho nas agências? E quanto tem no ministério? Quanto ganho no ministério? As agências possivelmente gastam mais do que os ministérios. Na verdade, as agências foram criadas, e eu participei um pouco disso no final, para que o empresariado tomasse conta do governo. É isso. Porque a indicação passa pelo Senado, e todo mundo que já indicou sabe o quanto é difícil passar no Senado se não tiver interesses que não é o nosso. Então, companheiros, eu estou querendo chamar vocês para um desafio, sabe, que é muito maior do que apenas governar. Governar é uma coisa velha. Governar é uma coisa de alguém que senta numa cadeira e acha que é maior do que todo mundo. Então, uma coisa gravíssima, gente, até o debate à corrupção. Ou seja, no nosso tempo, está aqui o Meirelles de prova, está a Marina, ou seja, qualquer denúncia era apurada, era investigada. Qual é a diferença com o Bolsonaro, que diz que não tem corrupção? Ele faz um decreto determinando o sigilo de 100 anos. Ou seja, então não vai aparecer, porque a corrupção só aparece se for investigada. Só aparece se for investigada. Agora, quando você decreta sigilo de 100 anos, e esse sigilo é uma coisa que a gente vai ter que quebrar no primeiro dia, porque não é possível. O que tem para se esconder nesse país? Essa é uma eleição complicada, porque vocês percebem que a gente não discute programa de governo. O atual presidente, ele não vai na televisão para mostrar a coisa que ele fez, porque ele tem uma necessidade sanguínea de mentir. É uma coisa maluca. Ou seja, eu estou vindo agora, eu fui ao Pará, fui ao Amazonas, fui ao Maranhão, e fui ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Você não conhece uma obra feita por esse governo. O máximo que ele faz é pegar algumas coisinhas do parque e acabar, como o Rio São Francisco, que ele fez acho que 3%, e ele disse que foi ele que levou água para o Nordeste brasileiro. Quantas casas verde e amarela foram feitas? Quantas casas? Quantos empregos verde e amarelo foram criados? Ou seja, vive de contar mentira para a sociedade, vive de contar coisas que são irreais. Não existe nada concreto. O Brasil não estava acostumado a isso. Aqui todos nós vivemos, sabe, com divergências com outros governantes, mas a gente discutia coisas concretas. E hoje não. Hoje nós não discutimos coisas concretas porque o governo não discute coisa concreta, ele sente a necessidade de mentir. Então, o que vocês estão fazendo no gesto de hoje, companheiros, é assumindo um compromisso. E não é um compromisso com Lula. O que vocês estão fazendo é assumir um compromisso de que esse país vai voltar a viver democraticamente. A sociedade vai participar das principais decisões desse país. As conferências nacionais vão voltar a acontecer no país.
Não é o presidente da República e sua assessoria que determina o que é bom para a sociedade. O que é bom para a sociedade, ela tem que determinar e o governo tem que abrir espaço e criar canais de participação da sociedade. Eu, sinceramente, até agora só ganhei eleições no segundo turno. Mas não é porque eu gosto de segundo turno, eu sempre tentei trabalhar para ganhar no primeiro, sempre. Mas sempre havia alguém que não deixava eu ganhar. Então, é o seguinte, sabe? Eu outra vez estou trabalhando para ganhar no primeiro turno essa eleição. Nós vamos ter que recuperar quase tudo que nós fizemos nesse país. Nós vamos ter que recuperar o Instituto Chico Mendes, vamos ter que recuperar o IBAMA, vamos ter que recuperar a CNBio, vamos ter que recuperar o CONAMA, ou seja, coisas que eram elementares para que a gente tornasse a sociedade brasileira uma sociedade, sabe, preocupada com a questão do clima. Ou seja, eles destruíram, simplesmente destruíram, porque eles não acreditam nisso. Eles acreditam em outras coisas. E todo mundo sabe, sobretudo a Marina, que não é uma tarefa fácil reconstruir. Reconstruir o CONAMA, por exemplo, o CONAMA acho que tinha mais de 120 pessoas, a maioria das pessoas que eu nem conhecia, que não era indicada pelo governo, que era indicada pela sociedade. E é assim que tem que ser, porque o governo não é maior do que a sociedade, é a sociedade que é maior do que o governo. Então, a sociedade, muitas vezes, ela tem que criar instrumentos e mecanismos de fiscalização que possa até ser mais forte do que o governo. É com muita alegria que eu vejo aqui companheiros, Cristóvão, ligado à educação. Nós vamos ter que recuperar o que nós fizemos na educação. E não foi pouca coisa o que nós fizemos nesse país, e não foi pouca coisa o que eles destruíram. Desde investimento a laboratórios, a pesquisadores, ou seja, é quase que uma política de terra arrasada, porque eles não acreditam na educação como instrumento, sabe, importante para o país. E nós vamos ter que começar a recuperar a educação, e é importante afirmar que vai ter mais qualidade do ensino fundamental. Vocês viram o IDEB da semana passada, que é uma vergonha para esse país, a gente retroceder. Nós temos um compromisso que é quase que uma revolução educacional. Essa meninada que voltou para a escola mais despreparada do que quando começou a pandemia, porque não foi cuidada com carinho, com respeito por ninguém. A gente vai ter que continuar fomentando as universidades brasileiras, criando novas universidades. Universidade não é coisa para poucos, é coisa para muitos. Eles costumam dizer que tem apenas uma pequena parcela que tem que entrar na universidade. Para nós, tem que entrar. Todos que quiserem entrar têm que ter oportunidade de entrar na universidade. E isso significa dinheiro. Isso significa dinheiro. Mas esse dinheiro não pode ser considerado gasto. Tem que ser considerado investimento. É uma disputa que a gente tem que fazer com aqueles que acreditam que tudo que você investe para o povo é gasto. Cada gesto meu é na perspectiva de mostrar para a sociedade que eu quero ganhar. Obviamente que é uma eleição atípica, porque todos os candidatos, desde o atual presidente aos outros, estão numa briga mais forte contra mim do que contra o próprio candidato, o próprio presidente, porque eles não querem que eu ganhe no primeiro turno. Então, tem duas brigas. Um lado para derrotar o Bolsonaro, da parte dos meus adversários, para não deixar eu ganhar no primeiro turno. E eu quero ganhar, e por isso eu vou trabalhar.